Olá, meus amigos, bom dia, a paz do Senhor. Leitura do Evangelho, meditação no Evangelho. O Evangelho que revela Deus, o Evangelho que revela a relação de homens e mulheres com o seu Senhor. Pessoas que andaram com Jesus, seguiram-o até o fim, e mesmo após a morte, após a sua sepultura, ainda tem desejo e quer homenagear, quer ainda oferecer a ele cuidado, atenção e carinho. E nesse texto que é o primeiro aqui no Evangelho de Lucas, que fala a respeito da ressurreição do Senhor. Aquelas que o acompanharam, aquelas que deixaram a Galileia, saíram de uma região, indo para uma outra, caminhando dias e dias, seguindo o seu Senhor, seguindo-o até a cruz, até o Calvário, até a Via Crucis, a Via Dolorosa. Elas estão presentes, elas o acompanham e elas não o deixam. Mesmo depois da morte, depois de sonhos frustrados, esperanças frustradas, uma grande esperança frustrada. E elas estão, depois de ver o sepultamento, depois de ver José de Arimateia colocando o corpo do seu mestre na sepultura, elas voltaram para casa para preparar aromas, para preparar perfumes, para ungir o corpo do Senhor. Se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Elas sabem o lugar, elas conhecem o lugar, elas conhecem o túmulo onde o Senhor foi colocado. E após preparar, depois de voltar para sua casa, depois de preparar esses bálsamos, esses perfumes, elas descansam, porque o sábado chegou, o último dia chegou, o dia do descanso, o dia de cessar as obras. Mas há um momento de espera, e quando esse dia termina, logo ao amanhecer, no primeiro dia, essas que amavam, essas que serviam, essas que dedicavam a sua vida, o seu tempo e os seus recursos no ministério do Mestre, essas estão ali para ainda oferecer, ainda para prestar homenagem. Entre elas, Maria Madalena, aquela que em vida teve o privilégio de se derramar, de derramar aos seus pés, de chorar e de ungir o Senhor com bálsamo precioso. Aquela que o fez em vida, aquela que desfrutou da sua presença e aquela que deu de si, aquela que o serviu com amor, com dedicação e com esmero. Agora, após a morte, após o sepultamento, após preparar esse presente, elas estão indo para o túmulo para oferecer, para prestar um culto, para prestar uma homenagem. Mas elas estão indo com uma oferta para ungir um corpo sem vida. E o texto da palavra de Deus, maravilhoso, esse texto, essa palavra que surpreende. Elas amam e elas querem oferecer algo para o seu Senhor. E elas vão para oferecer, mas o seu objetivo não é alcançado, porque aquele que vive não está mais entre os mortos,
E a palavra do anjo: por que é que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Elas foram para prestar um culto a um morto, alguém que elas esperavam. Como disse os discípulos a caminho de Emaús, e nós pensávamos que ele era a nossa esperança. Nós esperávamos que ele fosse aquele que haveria de trazer redenção a Israel. Mas já é o terceiro dia. Ele não pôde atender às nossas expectativas. Uma expectativa frustrada, mas elas estão ali ainda porque existe um amor, existe uma admiração. Foi um grande homem, foi um grande profeta, foi um grande homem de Deus. E elas estão ali para homenagear. Aquelas que homenagearam em vida não querem perder a oportunidade, mesmo após a morte, de prestar esta homenagem ao seu Senhor. Mas o objetivo não é alcançado, porque ele não está mais ali. Ele ressurgiu, ele ressuscitou dentre os mortos. E o que me chamou a atenção, e eu gostaria de pensar com você nesta manhã, estamos indo até o lugar, estamos indo ao lugar onde o Senhor está. Mas o que é importante saber, e nós precisamos responder, se o que nós estamos indo oferecer, se o que nós estamos oferecendo a um defunto, a um Deus morto, a um Deus sem vida, ou estamos cultuando, ou estamos oferecendo o nosso culto, fazendo a nossa homenagem, dando o nosso louvor e a nossa adoração a um Deus vivo. Temos consciência de que Ele está vivo, de que Ele vive para todo sempre e que Ele não perdeu o controle das coisas, que Ele mantém-se no trono, mantém-se à direita do Pai, intercede por nós. Por isso, é importante que repensemos a nossa fé. É importante que repensemos o nosso relacionamento com Deus. Estamos celebrando o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus de milagre, o Deus de impossível, ou estamos adorando a um Deus que não pode fazer nada? Um Deus morto, um Deus pregado, um Deus crucificado, um Deus dentro de um túmulo. Não, ele não está aqui. Ele ressurgiu. Por que é que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive, aquele que está vivo e vive para todo o sempre? Onde temos buscado a Deus e que Deus estamos buscando? O Deus vivo, o Deus que ressurgiu ou um Deus morto? Que Deus te abençoe. Que Deus traga revelação ao teu coração. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.